eterna para todo sempre. O Senhor tem preparado este lugar nessa tarde desse dia maravilhosa para que nós possamos, juntamente com você, compartilhar da palavra de Deus, a qual a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada alguma, de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito e nas juntas do medula, é hábita para discernir o pensamento e as intenções do coração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito, a santidade e adoração. Glória a Deus. Precisamos ter adoração, precisamos ter santidade, precisamos ter a graça. Debaixo da graça de Deus, pelo Espírito Santo que nos tem dado para estar aqui juntamente com você. A palavra de Deus diz bem claro: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho, em semelhança de carne, do pecado. Pelo pecado, ordenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que nos andamos segundo a carne, que nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclina-se para coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Jesus disse bem claro: eu vos dou paz, e não dou paz como o mundo dá. Não turbe o vosso coração e nem temorize. Não tenha medo, porque a paz de Cristo reina em cada coração nessa tarde desse dia. Que a paz do Senhor Jesus possa chegar até aonde você estiver e te dar paz. Ser liberto pela paz, porque só Ele que pode dar paz. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Como andar segundo o Espírito? É perguntando para Deus, falando com Deus: Deus, eu estou aqui nesta praça e quero descobrir a verdade que está escrito neste livro. O versículo 2 disse: porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que nos tirou das trevas e colocou nós na sua maravilhosa luz. Aleluia. Aquele que inclina a ouvir a voz do Espírito, ele descobre que Cristo pode realmente te guiar e te guardar. Glória a Deus. O versículo 4 do capítulo 8 de Romanos, quando o apóstolo Paulo escrevia, está escrito assim: para que a justiça da lei se cumpre em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que anda em Cristo Jesus, ele procura ouvir a voz do Espírito de Deus, a qual está derramada em cada coração pelo teu Espírito Santo. O verso 5 diz no capítulo 8 de Romanos, disse bem claro: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mais do que são guiados, são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Nós vemos que nesse mesmo capítulo, no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 8 de Romanos, disse assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha o privilégio que existe, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O verso 15 diz: porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes no temor, mas recebeis o espírito de adoção de filho, pelo qual chama Abba Pai. Então, amado ouvinte da palavra de Deus, o que inclina para o lado da carne cai na escravidão, mas aquele que realmente inclina pelo Espírito, este é adotado como filho de Deus, através do seu Filho. E disse assim: o mesmo Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso não é eu que estou falando, é a palavra que está escrito, dizendo: o mesmo Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você ainda não tem essa certeza que é filho de Deus, é necessário parar de andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito. E disse: esses somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se por certo que com ele padecemos, para que também com ele seremos glorificados. Aqui está dizendo a palavra, está escrito a palavra, nós somos co-herdeiros, porque o verdadeiro herdeiro é Cristo Jesus, a qual comprou através do teu sangue e nos fez herdeiros de Deus, morada de Deus, viver para Deus, testificar de Deus, observar as palavras de Deus, porque queira ou não queira, esta palavra é a verdade. Anda desgarrado quem quer, anda segundo a carne quem quer,
porque devemos viver no Espírito de Deus. Tu pode perguntar como andarei com o Espírito de Deus? É falando diretamente com Deus. Ó Deus, abra os meus olhos para que eu veja o outro lado da vida, a qual está preparado pela Bíblia Sagrada, está preparado desde a fundação do mundo. E essa oportunidade para você, nesse dia maravilhoso,